Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo. Na semana passada, nós começamos aqui a falar sobre sono. E eu falei que não poderíamos falar sobre sono sem continuarmos o assunto falando sobre sonho e falando também sobre pesadelo, que é exatamente o que nós estamos pensando hoje aqui no prosseguimento, em explicar algumas coisas sobre o que se passa na nossa cabeça em relação aos sonhos. O sonho é uma experiência que tem um significado assim diferente de acordo com a abordagem que ele é feito. Então nós podemos ver aí na tabela que, se for olhar pelo lado da ciência, pelo lado da religião e pelo lado da cultura, os sonhos são diferentes. Para a ciência, ela é uma experiência de imaginação do inconsciente, enquanto o nosso período de sono. Então a ciência interpreta desse jeito. Já para Freud, os sonhos noturnos, eles são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. Em diversas tradições culturais e religiosas, o sonho aparece revestido de poderes premonitórios, ou até mesmo de uma expansão da consciência. Então, o que a ciência pensa, o que a psicanálise pensa e o que a religião pensa são coisas diferentes. O sonho e Freud. Foi em 1900, com a publicação de A Interpretação dos Sonhos, que Sigmund Freud deu um caráter científico a essa matéria. Naquele polêmico livro, Freud aproveita o que já havia sido publicado anteriormente e faz investidas complementares e completamente novas, definindo o conteúdo dos sonhos, geralmente como uma realização de um desejo. Então, para o pai da psicanálise, no enredo onírico, há um sentido manifesto, há uma fachada, e o sentido latente, que é o significado. Então, esse último realmente é muito importante. A fachada seria uma despistação do superego, o sensor da psique que escolhe o que se torna consciente ou não nos conteúdos inconscientes. Enquanto que o sentido latente, por meio da interpretação simbólica, revelaria o desejo do sonhador por trás dos aparentes absurdos da narrativa. Então, é uma coisa complexa, mas muito importante, porque também não foi só Freud que fez esses estudos. Jung também, era um psicanalista também, que ele também estudou, e para o psiquiatra Carl Jung, baseado na absorção dos seus pacientes e em experiências próprias, tornou mais abrangente o papel dos sonhos, que não seriam apenas reveladores de desejos ocultos, mas sim de uma ferramenta do psique em busca do equilíbrio por meio da compensação. Ou seja, alguém masculinizado pode sonhar com figuras femininas que tentam demonstrar ao sonhador a necessidade de uma mudança de atitude. Então, são interpretações diferentes que a gente tem. Então, o Jung, ele aponta os sonhos como uma força natural que auxilia o ser humano no processo de individualização. Então, a gente olhando esses dois sonhadores, né, tanto Freud como Jung, eles deram uma conotação assim, diferente, mas que chegam às mesmas conclusões, e é uma matéria importante na psicanálise. Nós que fazemos psicanálise sabemos que o sonho tem uma importância muito grande, porque tudo que sobra, que passa do inconsciente, que a gente não conhece, ele sai através dos sonhos. Para Freud, seriam desejos ocultos, irrealizáveis ou não realizados pelo paciente. Já Jung mostra que os sonhos seria uma coisa que o inconsciente joga para a pessoa melhor conhecer e poder trabalhar essas dificuldades que a pessoa tem na realização dos seus sentimentos. Portanto, ao contrário de Freud, como nós vamos ver aí, as situações absurdas dos sonhos
para Jung, não seria uma fachada, mas a forma própria do inconsciente de se expressar. Para o mestre suíço, há os sonhos comuns e os arquétipos, que são revestidos de grande poder revelador para quem sonha. A interpretação dos sonhos é uma ferramenta crucial para a psicologia analítica, que foi desenvolvida por Jung. Então, existe sempre uma abordagem psicanalítica nos sonhos. Para a psicanálise, o sonho é um espaço para realizar desejos inconscientes reprimidos. O pesquisador James Allen Hobson considerou os sonhos como um mero subproduto da atividade cerebral noturna. Então, existem duas fases no sono. A primeira é o sono das ondas lentas, em que a atividade do cérebro é baixa e por isso não se formam filmes em nossa mente, apenas pensamentos. Mas, já na segunda fase, é considerado de alta atividade a chamada REM, que é a sigla em inglês que para movimentos rápidos dos olhos, e é durante essa fase REM que os sonhos ocorrem, pelo menos nos adultos. Os sonhos é uma estrada real para o conhecimento da mente. Portanto, as terapias psicanalíticas usam a interpretação dos sonhos como um recurso para elaborar todo o seu trabalho. Então, como nós estamos vendo aí, o sonho sempre ele teve revelações. A onicomancia prevenida no futuro prevê a interpretação dos sonhos bem grande credibilidade nas religiões judaico-cristãs. Consta no Torá e na Bíblia que Jacó, José e Daniel receberam de Deus a habilidade de interpretar os sonhos. No Novo Testamento, São José é avisado em sonho pelo anjo Gabriel de que sua esposa traz no ventre uma criança divina. E depois da visita dos reis magos, um anjo em sonho o avisa para fugir para o Egito e quando seria segundo retornar a Israel. Então, os sonhos têm significados variados, como eu falei no início, dependendo da situação. Para os religiosos, ele tem um significado assim muito importante como sinais premonitórios. O sonho é avisado de que um barco o espera para que retorne à sua terra natal. Então, o islamismo, os sonhos são bons, são inspirados por Alá e podem trazer mensagens divinatórias. Já os filósofos ocidentais eram céticos quanto ao tema religioso dos sonhos, por alegares que não haveria controle consciente durante os sonhos. Mas estudos recentes, analisados os movimentos dos olhos no sonho REM, durante o sonho, mostram resultados cientificamente comprovados com sonhos lúcidos, que se contrapõem às teorias anteriores. Então, isso é um estudo importante que eu estou trazendo aqui para vocês, porque na história de São Patrício, na Irlanda, também figura o sonho. Quando escravizado, Patrício, em pensadores, cientistas e matemáticos, como René Descartes, Frederic Auguste Kekulé, von Strandnitz, também tiveram sonhos e visões reveladoras. Descartes, em uma viagem à Alemanha, teve uma visão em sonho de um novo sistema matemático e científico. Kekulé propôs a fórmula hexagonal do benzeno, após sonhar com uma cobra que mordia sua própria cauda. O grande pai da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, afirmou ter tido um sonho no qual era mostrado o modelo da tabela periódica atual. Então, são coisas que a gente tem que falar aqui para vocês e que entendam. Os sonhos, eles podem trazer coisas reveladoras. Os sonhos, dependendo da pessoa, eles podem trazer sinais, podem trazer ações reveladoras. Nós temos, como mostramos aqui anteriormente, fatos da Bíblia que são reais. E para a psicanálise, através de Jung e através do nosso pai da psicanálise, então eles falam que se um paciente traz para o médico o sonho, ele poderá ser analisado mais delicadamente, porque às vezes
O paciente, quando revela as coisas dele, ele não diz tudo. Mas o sonho, quando ele é bem interpretado, vem coisas que estão lá no inconsciente e que o paciente às vezes não sabe definir. Então, cuidados ao dormir. Nós devemos ter um certo cuidado de dormir. Nós não devemos utilizar por muito tempo qualquer tipo de aparelho eletrônico. Hoje em dia é muito comum, não é, a pessoa, quando vai dormir, levar um tablet, levar o próprio computador ou o celular e vai trabalhar muito tempo. Aquilo perturba muito o sono normal. De acordo com a pesquisa, nós sabemos que não é muito normal essas coisas que nós estamos dizendo aqui. Então é muito claro que para a oftalmologia, voltando aqui a imagem para mim, na oftalmologia nós sabemos que não é muito interessante você à noite com a luz apagada dentro do quarto ficar utilizando tablet, computador ou até celulares por muito tempo, porque eles têm uma iluminação azulada que é laser e que isso pode prejudicar muito o nervo óptico, a retina, principalmente de criança antes dos 10 anos de idade. E se você tem essa condição de levar equipamentos para a sua cama ao dormir, você poderá causar uma série de problemas nesse sono que poderá se transformar em sonhos. Outra coisa é a atividade física. Atividade física é uma coisa importante na nossa vida. Em todos os programas aqui nós falamos sobre isso. Mas eu queria dizer a vocês que a atividade física nunca deve ser feita logo próximo à hora de você dormir. Porque ela mexe com os hormônios, ela mexe com os seus sensores interiores e pode atrapalhar realmente. A atividade física pode ser uma coisa que ative demais sua sensibilidade e atrapalhe o sono e seus sonhos. Outra coisa também que é fundamental para a gente conversar aqui: café, refrigerantes, principalmente aqueles que são acompanhados de cola, eles possuem substâncias que podem altamente prejudicar o seu sono e interferir no seu sonho, porque o sonho é libertador, mas se você já deita com a sua cabeça complicada com essas coisas, você terá um sonho que poderá ser um pesadelo, coisa que nós vamos falar adiante. Outra coisa também é a claridade. Já falei em outros programas, mas aqui eu quero insistir novamente que nós devemos dormir no escuro. A claridade ambiente durante o sono é muito prejudicial. Primeiro porque é nesse período, no período não REM e no período REM do sono, que nós falamos no programa anterior, há uma atividade cerebral produzindo neurohormônios. Então esses neurotransmissores são importantíssimos, como a melanina, a serotonina e muitos outros, eles só trabalham quando você está dormindo e no escuro. Então, esses são dados importantes que a gente deixa aqui para vocês. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no primeiro bloco para falar sobre alguns sonhos, sendo que é de interesse nosso falar sobre sonhos eróticos. Esses sonhos eróticos são muito pouco comentados. Nós médicos que fazemos psicanálise, os psiquiatras, os psicólogos, realmente eles que estudaram muito Freud, sabemos que os sonhos eróticos são muito comuns nós escutarmos dos nossos pacientes. Mas na maioria, as pessoas que têm esses sonhos, elas não conversam, nem relatam nada, e eles são de profunda importância na interpretação da nossa personalidade. Voltaremos dentro de 1 minuto. Aqui na sua TV União. Então, como eu falei para vocês, nesse segundo bloco nós vamos falar sobre os sonhos e mais especialmente os sonhos eróticos. Então nós perguntaríamos o que está por trás, né, dos sonhos eróticos. A interpretação do sonho erótico. Então, o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra, ele tem uma interpretação sobre os sonhos eróticos. Então eles normalmente não representam distúrbios na área da sexualidade. Muitas vezes não é isso. Eles explicam desejos reprimidos ou pode significar muitas outras coisas. Então o sonho erótico,
às vezes até a pessoa que tem o sonho fica meio encabulada de falar, porque eles vão achar isso ou daquilo. Então a gente sabe que o sonho erótico não significa um distúrbio da sexualidade, muitas vezes. Outras vezes pode até ser. Mas na realidade, eles representam assim desejos reprimidos, que eles são assim interpretados através do sono. Quando aparece o sonho, então eles significam isso. Então, o que os sonhos eróticos representam? Vocês aí têm uma lista muito grande, que está aí, como o sonho com o ex, o sonho com o chefe, o sonho com o colega de trabalho, sonhar com alguém do mesmo sexo, sonhar com um desconhecido, sonhar com um familiar próximo. Então, sonhar com um ex-namorado, por exemplo, um ex-marido. Isso muitas vezes não quer significar que a pessoa quer voltar nem para o marido, nem para o namorado. Isso às vezes são falhas que tem, que num programa assim nós não podemos interpretar completamente tudo isso, mas não significa que você sonhar com o ex, significa que você esteja querendo alguma coisa com ele de volta. Às vezes você está querendo complementar, ou uma falta que você está sentindo por determinadas coisas que aquela pessoa representaria para você. Depois, sonhar com o chefe. Sonhar com o chefe, ter um sonho erótico com o chefe, por exemplo, não quer dizer que você deseja o seu chefe, mas a pessoa fica perturbada com isso. Muitas vezes significa que você deseja um status, um poder maior do que o que você tem, um posto melhor que você gostaria de ter. Então, a interpretação é um pouco diferente do que o que a pessoa achou, porque sonhou com o chefe. Depois, sonhar com um colega de trabalho. Ora, a pessoa no outro dia, quando se encontra com um colega e de noite sonhou com ele, às vezes fica meio deselegante, ele fica olhando e achando, será que eu tenho alguma coisa com essa pessoa? É como eu disse, os sonhos eróticos não têm nada a ver com o sexo. Algumas vezes pode ter, realmente, se a pessoa vive pensando no colega, com vontade que aconteça algo, que ele diga algo, que ele dê em cima, bom, aí é outra conversa. Mas na realidade você que não tem nada com o seu colega de trabalho, e de uma hora para outra você tem um sonho com ele, ou até um sonho erótico com o colega, não é para ficar preocupado com isso, porque muitas vezes você está desejando ser mais amigo dele, é poder transferir para ele alguma coisa que você tem interior e você às vezes não tem coragem exatamente por essa situação. Então o problema não é esse. Sonhar com alguém do mesmo sexo, isso é complicado, porque uma pessoa normal que começa a sonhar com pessoas do mesmo sexo, tendo um relacionamento, a pessoa vai ficar com uma dúvida muito grande se dentro dela existe alguma homossexualidade, tanto o homem como a mulher. Mas na realidade, isso às vezes significa um complemento. Uma pessoa que é masculina e sonha com outro, às vezes ele está querendo nele criar uma situação de masculinidade que ele acha que não tem na mulher do mesmo jeito. E isso é que é explicável na psicanálise, quando a gente está com o paciente e ele chega com um sonho desse muito preocupado. Algumas vezes, realmente, é uma necessidade da pessoa expressar um sentimento anterior. Por isso que eu acho que o sonho, principalmente o sonho erótico, ele tem que ser analisado, tem que ser estudado pelo profissional que lida com os problemas da mente. Depois, sonhar com um desconhecido. Ora, uma pessoa é casada, ou tem um noivo, ou tem namorada, e sonha com uma pessoa desconhecida, ela fazendo uma série de coisas que ela jamais faria com alguém. Então, muitas vezes, isso não significa um distúrbio da sexualidade. Isso muitas vezes significa que a pessoa está querendo novidades na vida, está cansada com a rotina que está tendo com aquela pessoa que ela vive, sem ter nenhuma maldade, sem querer enganá-la ou coisa parecida. Depois, sonhar com um familiar próximo. Você tendo um sonho erótico com um familiar seu próximo, muitas vezes lhe deixa, você fica transtornado, né? Fica preocupado, achando que está criando uma situação esquisita com aquela pessoa. Então, a interpretação do sonho, eu trouxe isso para cá, porque o que é que os sonhos eróticos, eles representam? Então, sonhar com o sexo à força. Então, tem pessoas que sonham
sendo estupradas, sendo agredidas e logo em seguida tendo acontecido um sexo. Tem pessoas que sonham num sexo grupal, pessoas até religiosas que não gostam disso, e sonham assim num grupo com 3, 4 pessoas tendo relações sexuais. Sonhar com sexo em público. Então é outra coisa interessante. Sonhar com sexo interrompido por alguém. Então cada sonho desse tem uma interpretação psicológica muito, muito importante para o paciente. Sonhar com sexo à força. Muitas vezes a pessoa realmente tem vontade que lhe aconteça alguma coisa diferente no seu sexo que é rotineiro. Também o sonhar com sexo à força, às vezes é um medo que a pessoa tem interior, que isso lhe aconteça, ela não quer isso. Então são coisas que a gente não pode, logo que sentir o sonho da sexualidade, interpretá-lo de uma maneira que a gente achar melhor. Sonhar com sexo grupal, tem pessoas que jamais na vida fariam isso, e pode ter um sonho desse. Então, são coisas que são bem estudadas e interpretadas pelo psicanalista, pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Sonhar com sexo em público. Nós sabemos que a nossa privacidade, ninguém quer fazer isso. Ninguém quer que você veja você fazendo alguma coisa na rua. Então isso mostra que você tem um receio, que alguma coisa sua interior, que você sente, que você tem, alguém venha a saber. Alguma história que você tenha, muito interior, que às vezes não é nem muito certa, nem muito aceita, ou que é pecado. Então você fica tendo esses sonhos de ter sexo em público, querendo ter uma vida liberal, que você possa dizer tudo e a todos, possa sair com aquela pessoa, possa estar em qualquer lugar. Então, você às vezes tem sexo, assim, você está tendo um sexo em público, e você acha esquisito você estar com essa decisão. Como também sonhar com um sexo interrompido, que é você estar num sexo melhor do mundo e de uma hora para outra é interrompido porque chega alguém e olha você fazendo aquilo. Então são coisas que tem pessoas que às vezes já tiveram esse tipo de sonho e nunca comentaram, com medo de ser interpretado como uma coisa ruim. Então vou mostrar para vocês aqui uma série de 17 sonhos que são mais comuns acontecerem. Então aí vocês têm ficar sem roupa em público, transar com um chefe, sonhar com um antigo amor, transar com um colega de trabalho, fazer sexo à força, transar com pessoas famosas, participar de uma orgia, fazer sexo em público. Então, vocês aqui têm 3, 6, 8. 8 tipos de sexo, são 17, que poderá acontecer, cada um deles tem uma interpretação diferente. Tem uma interpretação bem coisas. Continuando, te pegarem no flagra, transar em cenários inusitados. Quer dizer, tem pessoas que sonham estar numa ilha maravilhosa, etc. Transar com pessoas do mesmo sexo, transar com pessoas desconhecidas, transar por dinheiro, transar com o ex, transar com o professor, sexo a 3, transar com um amigo. Então, são coisas que, pelo menos uma vez na vida, qualquer pessoa normal, que não tem nenhum distúrbio da sexualidade, pelo menos uma vez na vida, ele vai ter um sonho desse tipo, que chamamos de sonho erótico. Mas vamos passar um tape para encerrar esse segundo bloco, que mostra algumas coisas para a gente reter mais sobre os sonhos. O que acontece com a gente enquanto estamos dormindo? Qual é a importância do sono? Por que temos insônia e como ela pode ser tratada? Hoje, vamos entender um pouco sobre a ciência do sono. Da hora que alguém começa a dormir até a hora que acorda, o corpo dela passa por diferentes fases que possuem características fisiológicas, neuroquímicas e metabólicas específicas. Existem 2 fases principais do sono, que se alternam umas 4 a 6 vezes e mais ou menos de 90 em 90 minutos ao longo de uma noite. As 2 fases são o sono REM e o sono não REM.
A banda norte-americana R.E.M. se tornou mundialmente conhecida depois de ter acidentalmente descoberto as características dessa fase do sono, e por isso deu-se o nome a essa fase de sono REM. Brincadeira, o REM significa Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. No sono REM, existe uma atividade neural mais rápida, um maior relaxamento do corpo e muitas vezes a pessoa também realiza movimentos oculares rápidos, mesmo estando de olhos fechados. Também é nessa fase do sono em que sonhamos. Quando acabamos de pegar no sono, entramos na fase do sono não REM, na qual a atividade neural é mais lenta. Conforme o sono vai se aprofundando, a nossa atividade cerebral se modifica até que nos aproximamos do chamado sono REM. Ainda não entendemos tudo o que ocorre no nosso cérebro enquanto dormimos, mas sabemos que o sono é importante na regulação de muitas funções biológicas e psicológicas. Por exemplo, sabemos que o sono ajuda a regular as substâncias químicas no nosso cérebro, o nosso peso e pode impactar consideravelmente o funcionamento de vários sistemas biológicos, como o sistema imunológico, e vários processos cognitivos, como o raciocínio, a atenção e a percepção. Algumas pesquisas indicaram que o sono é fundamental para o processo de consolidação das memórias, ou seja, para que as memórias se tornem mais estáveis e menos distorcíveis. Você já passou uma noite em claro, tentando aprender um assunto difícil que ia cair em uma prova, e alguns dias depois notou que não lembrava tão bem daquilo que estudou? Se sim, então você já sentiu na pele o efeito da privação de sono na consolidação de memórias, algo muito comum entre estudantes. Falando nisso, todo mundo tem as suas noites mal dormidas, como as noites que antecedem uma prova muito importante, mas algumas pessoas vivem essa dificuldade com muita frequência. Cerca de 1/3 da população mundial vive com alguma frequência a insônia, ou seja, muita gente tem esse problema. A insônia é considerada um transtorno do sono caracterizado pela dificuldade em iniciar o sono, se manter dormindo ou ter uma qualidade de sono satisfatória, mesmo que a pessoa tenha as condições e oportunidades adequadas para dormir. Os resultados dessa falta de qualidade do sono são vários impactos negativos no seu funcionamento biológico, psicológico e social. Mas por que as pessoas têm insônia? Assim como a maioria das coisas no universo, a insônia também pode ser causada por muitos fatores. Tanto predisposições genéticas e diferenças individuais, quanto condições ambientais e aspectos cognitivos têm um papel importante. Transtornos mentais e condições médicas, tais como a apneia do sono ou a narcolepsia, podem ajudar a explicar muitos casos de insônia. Mas chamamos de insônia primária um tipo de insônia no qual nem transtornos mentais, condições médicas ou o abuso de drogas são o principal responsável, e esse é um dos tipos mais comuns de insônia entre jovens e adultos. Na insônia primária, uma das principais reclamações das pessoas é uma agitação mental grande durante a tentativa de iniciar o sono. Uma pessoa com insônia primária pode deitar na cama e ficar pensando sem parar em seus problemas ou em algum assunto. E isso pode gerar um estado fisiológico de agitação que é incompatível com o relaxamento que é necessário para começar a dormir. Felizmente, anos de pesquisa e prática clínica na psicologia e medicina resultaram em uma grande quantidade de conhecimento sobre as causas e como tratar a insônia. Quando as causas da insônia são principalmente condições médicas, o tratamento pode envolver o uso de medicamentos e mudanças de hábitos. Sabemos que a prática de atividades físicas, uma regularidade na hora de dormir, um ambiente para dormir que seja agradável, pouco iluminado e bem arejado, e só deitar na cama exatamente na hora de ir dormir, diminui muito a chance de alguém vivenciar a insônia. Mas mesmo assim, se você tiver insônia primária, ainda poderá sofrer para conseguir dormir. Nesse tipo de situação, técnicas cognitivas e comportamentais desenvolvidas no âmbito da terapia cognitivo-comportamental têm se mostrado promissoras em aumentar a chance das pessoas conseguirem dormir bem. Veja na descrição desse vídeo um link para um post do blog Socialmente que mostra uma dessas técnicas. E você, tem dormido bem? Já teve insônia? Se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto, coloque aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo ou na nossa página do Facebook. Antes de dormir, não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Então eu fiz essa apresentação para vocês poderem reter melhor esse assunto que é complexo: sonho, sono e sonhos. E relembrando então as fases do sono para a gente poder entender melhor. Então nós vamos fazer um novo intervalo agora nesse segundo, para no terceiro e último bloco a gente focalizar os pesadelos. Voltaremos dentro de 1 minuto. Nós estamos começando o terceiro e último bloco. Começamos no programa passado falando sobre o sono, nesse falamos sobre sonho, sonhos eróticos, e agora nós vamos focalizar os pesadelos. Mas antes eu gostaria de ver um tape para ilustrar melhor o nosso trabalho hoje aqui. A insônia ela é entendida como
uma dificuldade para iniciar o sono maior que 30 minutos, ou então 3 ou mais despertares na madrugada com dificuldade para adormecer novamente maior que 30 minutos, ou despertar mais cedo que de costume sem condições de dormir novamente. Então chama insônia inicial, intermediária e terminal. A insônia pode ser aguda de 1 mês para cá, ou crônica de 1 mês ou mais, né? Também há o parâmetro do paciente dizer, olha, eu sofro de insônia de um grau leve, os comprometimentos são leves, ou então moderado ou grave. A pessoa com insônia tende a, durante o dia, ter sonolência, muitas vezes, bocejo, dificuldade de relacionamento, porque ela fica mais irritada, explosiva, não quer falar com ninguém muitas vezes. A insônia pode ser os primeiros indícios de depressão, de estresse e de ansiedade. Muito bem, o grau de severidade leve, moderado e severo, a gente vai conversar com a pessoa que sofre da mesma, né? Porque ela vai dizer, a gente pergunta, por exemplo, como está a sua parte física, está comprometendo em que aspectos, a parte psicológica, os relacionamentos. Aí a gente faz uma gravidade que é subjetiva para aquela pessoa, né? O que, por exemplo, muitas vezes pode ser severo o grau para uma pessoa, pode ser para outra moderado. Pode, porque um parceiro está dormindo, o outro acorda ou não dormiu ainda, levanta, se mexe. Ou então, por exemplo, ronco, que é um distúrbio do sono, né? Um dos 88 distúrbios do sono existentes. Então a pessoa sim é comprometida. Ou então ela está com muito calor, liga o ar, a outra não gosta ou faz barulho. O tratamento da insônia depende da causa. Existem mais de 50 causas para a insônia, né? A insônia é um sintoma que a gente tem que ver o motivo. Desde, por exemplo, a dor de cabeça crônica, crises convulsivas noturnas, que a pessoa tem epilepsia, crise à noite e aí não dorme mais. Pode ser a insônia inicial por ansiedade, preocupação. Pode ser por fatores ambientais, como uma estação de trem próximo, ou um barzinho próximo, um barulho, ou barulhos internos à casa, ou mesmo o parceiro que assiste a televisão, o insônia não consegue dormir com a televisão ligada, por isso que a gente recomenda não ter televisão no quarto. Então, o tratamento engloba tanto aspectos físicos, psicológicos, sociais, que eu sempre estou dizendo, essa questão interdisciplinar, e a causa da insônia bem esclarecida. Então, nós estamos, nesse terceiro e último bloco, falando sobre esses detalhes, para que vocês possam melhor entender o pesadelo, que nada mais é do que um sono penoso. O pesadelo é um sonho penoso, com sensação de opressão torácica e de espinéia, que é falta de ar, terminando por um despertar sobressaltado ou agitado e com ansiedade. A palavra nightmare, que em língua inglesa significa pesadelo, que significava um demônio chamado incubus, que sufocava as pessoas enquanto dormiam. Então, o pesadelo é uma coisa que sempre existiu. Existe até um quadro, não é? Como vocês estão vendo aí, em Frankfurt, Goethe-Moos, de Henry Fusel, retratando assim uma pessoa dormindo, tendo um pesadelo. Então é o retrato clássico do pesadelo. O pesadelo é uma perturbação quantitativa do sono, que se passa na cabeça enquanto dormimos. Às vezes de natureza psicoafetiva, sem poder excluir a sua etiologia comicial. Acontece quando o seu cérebro cria uma situação e faz com que nós achemos uma solução. Então veja só, se você prestar bem atenção ao pesadelo, é uma coisa boa. Inclusive, pesadelo, o cérebro joga para você uma situação para que você descubra uma saída. Como você poderia fazer para sair daquela situação? Inclusive, se você prestar bem atenção, em nenhum pesadelo do que você teve na sua vida, você morre. Se o cara vai jogar uma faca em você, quando a faca vai entrando, você acorda. Quando você vai caindo da escada, você acorda. Quer dizer, nunca a coisa ruim se realiza. Sempre o pesadelo, ele leva você para uma situação de resolução. Nunca ela acontece. E muitas vezes,
E existe uma indução medicamentosa, quer dizer, existe uma coisa que causa os nossos pesadelos. Algumas medicações, como os antirretrovirais, como é o caso do Eviplera, e alguns antidepressivos, eles podem induzirem a sonhos anormais. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque tem pessoas que têm pesadelos e ficam achando às vezes que está alguma coisa reprimida, mas na realidade ele está usando uma medicação que está causando isso. Uma delas são os antirretrovirais, que são medicamentos que causam verdadeiros problemas assim com o paciente à noite. E os antidepressivos também, que a gente toma e muitas pessoas fazem tratamentos demorados com eles. Os antidepressivos, eles muitas vezes nos causam grandes problemas assim relativos a pesadelos. Então, gostaríamos de falar alguma coisa assim sobre essas causas. Quais são as causas dos pesadelos? Sonhar que está perdido ou encurralado. Como eu disse a vocês, o pesadelo é uma coisa que o cérebro controla aquilo para que você ache uma solução. Quando você sonha que está perdido ou encurralado, muitas vezes você está passando na sua vida real por uma situação em que você não encontra a saída, que você fez alguma coisa que não sabe como é que vai resultar aquele problema. Então você tem um pesadelo exatamente para quando você acordar, você está apto a descobrir o caminho que você perdeu no seu pesadelo e você encontrar a solução para ele. Essa é a situação que o psicanalista bota o paciente lá no divã para que ele possa interpretar um pesadelo dele. O segundo é sonhar que está caindo ou morrendo afogado. Então, se você sonhar que está caindo ou morrendo afogado, normalmente são situações críticas que você tem de insegurança, de você não saber como vai fazer aquilo. E como eu disse no instante, você está sonhando que está caindo de uma escada, a escada está virando com você, você vai levar um tombo que talvez até lhe cause um problema muito sério. Mas é muito interessante, você nunca cai, você acorda antes. Se uma pessoa vier com a faca assim, vai enfiando em você, na hora que a faca vai batendo em você, você acorda muito suado, com taquicardia, etc. Mas você não chega a acontecer as coisas. Então há uma proteção interior no nosso cérebro que impede que essas coisas realmente se realizem de maneira completa. Depois sonhar que está nu ou com um vestido inadequado em público. Não tem coisa mais desagradável do que você sonhar com isso. Mas a roupa, a vestimenta, representa para a gente o nosso pudor, representa para nós a nossa capa de proteção. Então, se alguém está querendo puxar o tapete para que você caia, que você apareça, às vezes os sonhos que você tem relativos a isto, você aparecer nu em público ou com uma roupa pouco qualificativa, são pesadelos que fazem com que você tenha consciência do que está se passando para encontrar uma solução. Quando você não tem essa solução, é que realmente você vai procurar o psiquiatra, o psicólogo ou o psicanalista, toma medicamentos para isso, ou finalmente você encontra a solução porque eles vão descobrir isso para você. Sonhar com desastres. Como eu disse no bloco passado, a interpretação de desastres por um profissional da mente é muito diferente de um sonho que é feito por um religioso. Quantas pessoas tiveram sonhos realistas? Na Bíblia nós temos muito deles. E mesmo na vida prática, aconteceu alguns anos atrás, uma senhora que teve um sonho que o filho dela aconteceu um desastre aéreo, ele ia morrer, e o filho ia no outro dia pegar um avião para vir para onde ela estava, na cidade onde ela estava. E ela, muito preocupada, ligou para o filho e disse: meu filho, não venha neste avião, porque esse avião vai cair. Eu sonhei ontem à noite com ele, tive um pesadelo. E o filho: mas mãe, eu não posso. Não, mas insistiu tanto que o cara trocou a passagem por outro voo. E exatamente no voo que ele trocou, o avião caiu. Quer dizer, você veja que ela teve uma premonição, mas foi uma premonição que uma coisa realmente ia acontecer com o filho dela.
E ela quis protegê-lo, mas na realidade ela realizou realmente o sonho que ia acontecer. E ela ficou quase louca, porque se ela não tivesse contado o pesadelo ao filho, ele teria vindo num avião que não caiu. Então são coisas assim que a gente tem que interpretar os nossos pesadelos de maneira diferente. Sonhar que a casa, ou a casa nossa está sendo roubada, ou que está acontecendo um roubo qualquer, são coisas importantes assim na nossa vida, para a gente poder entender o que está se passando realmente. Então, é um detalhe que a gente precisa, na realidade, entender para que isso não traga para a gente complicações futuras, nem interpretações erradas sobre os nossos sonhos. Então, dando continuidade aqui ao nosso trabalho sobre os sonhos, nós gostaríamos de mostrar mais alguns detalhes sobre as nossas telas, nas causas dos pesadelos, que a gente terminou de ver agora, mostrando que sonhar com um problema no carro, por exemplo. Você está dormindo e sonha ter um pesadelo que seu carro ou quebra, ou que você cai num desfiladeiro, sonhar que está sofrendo uma lesão ou uma doença de morte, sonhar que é perseguido ou atacado. Então, esses pesadelos, muitas vezes, ele está nos trazendo alguns avisos de coisas que você tem dentro de você, que você não está resolvido. São medos interiores, que você tem receio que aquilo aconteça. Então, a interpretação dos sonhos e dos pesadelos é uma arte. Isso é realizado por estudiosos da mente, como eu falei há pouco, principalmente pelo psicanalista. O psicanalista ele não consegue trabalhar sem sonhos e sem pesadelos, porque eles, através de Freud e de Jung, esses estudos todos mostraram que no nosso inconsciente existe uma boia. Quando os pensamentos e as sensações chegam num ponto, e aquilo tem que extravasar, sair de qualquer maneira, senão a pessoa não se dá muito bem, aquilo sai através no sono, e nos sonhos é que sai então a resposta para aquilo que você está querendo. Então é muito importante. Tem pessoas que dizem assim: eu não sonho, eu nunca tenho sonho. Todos nós sonhamos. É que às vezes você não se lembra dos sonhos. É tanto que quando a gente começa uma sessão de psicanálise com um paciente novo, a gente pede para ele ter o cuidado de ter um caderninho e um lápis que ele deve dormir com ele próximo. Porque toda vez que você sonha, não é só no pesadelo sempre você acorda. No sonho você também acorda, mas se vira para o outro lado e tal, e no outro dia você não se lembra. Mas se você está avisado, você tendo um caderninho e um lápis, então você não precisa botar o sonho todo. Você diz assim: eu estava na praia, eu estava passeando, eu estava subindo um monte, eu estava caindo de paraquedas, enfim. Você colocando qualquer dado desse sonho, logicamente que você no outro dia vai se lembrar, e isso é importante para a analisação dos seus sonhos. Então, os pesadelos dizem muito sobre nós mesmos. Portanto, nada de se desesperar por causa de um sonho ruim. Pelo contrário, mostra que algo não está bem e que precisa ser resolvido para que o corpo e a mente possam estar em harmonia. Então, sempre que você tem uma coisa dentro de você que não está em harmonia do que você é e do que está acontecendo, você entra em conflito. Todo conflito leva a ansiedade, a angústia e, a longo prazo, a uma depressão. Então, eu acho que isso é uma libertação que nós temos. Então, o significado dos pesadelos. Então, vamos ler um pouco isso para entender melhor. Simbolicamente, toda morte representa o fim de um ciclo. Então, no entanto, quando ela surge em um pesadelo, quase sempre significa que o paciente não está conseguindo lidar com uma situação que ele vive naquele momento. Nós sabemos que a morte é o fim. Terminou um ciclo, vai ter outro ciclo na vida. Mas quando você sonha com morte, esse significado é diferente. Ele significa que o paciente não está conseguindo lidar com aquela situação que vive naquele momento. Então, os pesadelos só podem ser considerados patológicos se eles forem recorrentes e apresentarem consequências. Consequências sim, porque tem pessoas que têm algum problema cardíaco, por exemplo, ele pode ter um prolapso de válvula mitral e ser portador de qualquer um tipo de arritmia,
E muitas vezes, devido ao pesadelo que ele tem, se ele for recorrente, ele pode fibrilar. Então, a fibrilação atrial paroxística é uma coisa que muitas vezes leva o paciente até ao pronto-socorro. Então, isso sim é um pesadelo. O organismo está tentando querer resolver um problema interior que você tem, mas ao mesmo tempo ele pode ser nocivo para a saúde do paciente. Então, nesse caso, nós dizemos o seguinte, que o pesadelo pode ser também um transtorno psicológico do paciente. Então vejamos lá, se eles impedirem o descanso noturno, provocando cansaço, irritabilidade, dificuldade e concentração no outro dia, claro que esse pesadelo deverá ser trabalhado. E se eles prejudicam outras pessoas que são acordadas pelo transtorno? Ora, isso é muito comum, alguém que está assistindo o programa aí, agora, se lembra que tem pessoas não só com pesadelo, mas tem pessoas que roncam dormindo. Isso atrapalha a pessoa que está lá no quarto dormindo também. Então, normalmente, tem pessoas que têm pesadelos e esses pesadelos atrapalham a pessoa que está dentro do quarto de dormir, de ter um sono normal. Então, fatores que ocasionam pesadelos. Eu falei que o pesadelo, na parte religiosa, pode traduzir ou trazer respostas para muitas coisas. Pode até fazer uma adivinhação do que vai acontecer. Os pesadelos podem ter problemas psicológicos, que o paciente precisa resolver e através deles ele encontra. E os pesadelos também podem ser causados por fatores externos, fatores do nosso dia a dia. Então aqui existe uma lista que nós vamos botar para vocês entenderem bem, porque muitas das pessoas que estão assistindo o programa já tiveram pesadelos. Na vida, qualquer pessoa nunca termina essa vida sem ter pelo menos alguns pesadelos. Então o estresse é um dos fatores que causam pesadelos. A ansiedade é outro fator importante também para gerar pesadelos. Eventos traumáticos. Quantas pessoas foram assaltadas e depois do assalto, várias vezes à noite acorda acontecendo a mesma coisa novamente. Então, privação de sono. Pessoas que não dormem bem, por qualquer motivo, ou porque estudam, ou porque dão plantão, ou qualquer coisa assim, eles podem depois começar a ter pesadelos por conta disso. Medicamentos, que eu já falei aqui há pouco. Tem muitos medicamentos que deixam o paciente liberto das coisas interiores e eles botam aquilo para fora como pesadelos. Histórias assustadoras, abuso de substâncias, condições de saúde física e mental. Então, tem pessoas que têm um mau costume, né? Tem um mau costume de, na hora de dormir, assistir um filme de terror. Tem pessoas que dormem muito melhor assistindo isso, mas tem outras mais sensíveis que revivem aquele sonho, aquele filme, através de sonhos ou então através de pesadelos. Então, não usar drogas ilegais para que você não tenha esses pesadelos. Drogas ilegais, que a gente sabe que existem muitas por aí, hoje é de uso muito corriqueiro. Evitar o álcool em grandes quantidades, porque um pouquinho de álcool não faz mal a ninguém. Fazer atividade física, não ao dormir, porque tem pessoas que fazem ginástica e depois vai se deitar, péssimo. A ginástica é imprescindível na nossa vida, mas nunca pelo menos 2 ou 3 horas antes de dormir, senão ela faz mal. Depois diminuir a quantidade de cafeína à noite. Tem pessoas que fazem uma jarra de chá e fica tomando. Não é bom, porque a cafeína que tem no chá verde, chá preto e que tem no café, elas interferem no sono, muitas vezes atrapalhando o sono e às vezes criando sonhos ou até pesadelos. E se a pessoa é impressionável, evitar assistir filmes ou histórias assustadoras ao dormir. Então, tem pessoas que são sádicas. Sabe que tem medo e fica assistindo aquele negócio e de noite passa a noite sonhando com aquilo tudo. Pesadelo durante o sono pode ser pistas para doenças. Então o médico, sabendo que pessoas que choram, gritam, chutam durante o sono, são pessoas que tendem a ter doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, etc. Então, é muito importante você dizer ao seu médico, quando se consultar, sono, como é seu sono, como é o sonho, como são os seus pesadelos. Então são coisas que às vezes o paciente não fala com o médico, não diz para ele esses detalhes, mas são coisas importantes. Por isso
que nós trouxemos aqui esse assunto, que é um assunto complicado, é um assunto muito especializado, que eu trouxe até aqui porque estudei essas coisas, porque faço psicanálise. Na realidade, em oftalmologia, nós sabemos que a pessoa que dorme pouco, no outro dia está com o olho vermelho, está com a condição menor de ele, quando lê, gravar as coisas, principalmente as pessoas que estão fazendo vestibular, Enem, etc. Mas que no psicanalista, no caso que nós trabalhamos com isso, os sonhos e os pesadelos é nossa arma de trabalho. Nós precisamos demais que o paciente nos informe tudo isso para que a gente possa analisar e fazer uma retrospectiva dos sintomas que ele tem, que são os sinais clínicos de uma psicanálise que ele veio nos procurar, que existem as doenças chamadas psicossomáticas, que nada mais são do que uma maneira que a pessoa encontrou de dizer ai. Porque quando uma pessoa nos dá um beliscão e a gente diz ai, acabou. Mas tem coisas que você sente que não tem como você dizer ai. Aí você sente o quê? Uma dor no estômago, uma dor no coração, um tremor no braço. Porque aí alguém vem e pergunta a você, está sentindo alguma coisa? Posso lhe ajudar? Naquele momento, então, a pessoa psicologicamente está se sentindo afetivamente cuidada. Então, essas coisas são muito importantes na psicologia e na psicanálise. E nós, então, já vamos encerrando então, esse segundo programa. O primeiro foi sobre sonho e esse segundo hoje, sobre sono e pesadelos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.